O apóstolo Paulo usou as suas cartas para combater inúmeros tipos de pecados. Dentre eles, pecados que eram oriundos de culturas pagãs. E Paulo também foi enfático em combater pecados referente a ideologias que hoje tomaram formas e que já fazem parte de algumas igrejas. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu gostaria de pedir que você fique conosco até o final. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Falar de ideologia, falar de cultura e dessa influência que tanto a cultura como a ideologia exercem na igreja é, de certa forma, mexer numa casa de cabra. Porque nós começamos a tratar a respeito desse assunto e muitas pessoas defendem ideologias e parte da cultura, daquilo que tem influenciado a igreja, aquilo que já tem feito parte da igreja. Mas antes de irmos para o nosso assunto, eu gostaria de pedir, se você não faz parte do nosso canal, aproveita, se inscreve, ativa o sino das notificações e dá um like, pois assim você vai nos ajudar, tá bom? Eu queria aproveitar, antes da gente começar qualquer comentário, eu queria aproveitar antes do comentário e ler um texto que se encontra na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim, a gente vai fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 9, porque é um texto que está dentro de uma narrativa e eu prefiro ler ele todo para a gente poder compreender o assunto do nosso vídeo. Ele diz o seguinte: sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres, nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Bom, nós temos aqui um texto que nos faz analisar o nosso contexto atual com esse texto. E por incrível que pareça, nós já temos hoje muitos pastores que são adeptos a ideologias feministas. Outros são adeptos ao socialismo. E outros que olham com carinho a ideologia de gênero. Enfim, existem muitos adeptos a essas ideologias, como se isso fosse apenas uma visão diferenciada de mundo. E assim, nós vemos líderes tentando adaptar a igreja ao que o mundo apresenta como ideal de mundo, pois, de outra sorte, a igreja perderia muitos membros, a igreja deixaria de salvar aqueles que querem entrar. São belos discursos usados para poder receber todas essas ideologias e parte dessa cultura devassa, promíscua. Os discursos para receber essas ideologias e parte dessa cultura mundanizada são belos, porque, afinal de contas, nós temos que incluir pessoas no corpo de Cristo, porque a igreja de Jesus é para todos. Essa é a alegação.
E de fato, eu concordo que a igreja de Jesus é para todos. Mas a questão não é a igreja ser para todos, a questão é se todos querem se submeter ao dono, ao Senhor da igreja. A questão é essa, que ela é para todos, nós sabemos. Assim como as portas de outras religiões estão abertas para quem quiser ir. Só tem um porém: quem vai a esses lugares precisa se submeter às crenças, doutrinas e valores que essas religiões carregam. Da mesma forma, a fé em Cristo tem a sua doutrina, as suas crenças e os seus valores. Porém, o que nós temos visto são pessoas que se transvestiram de pastores, de líderes, de influenciadores espirituais, para poder abrir a porta para que tudo isso entre, com a alegação de que eles não são preconceituosos. Jesus também não era. Mesmo assim, Jesus mandou carregar a cruz. Jesus mandou abrir mão de si, de suas vontades, dos seus prazeres, para segui-lo. O que isso significa? Que se eu quiser verdadeiramente seguir a Jesus, eu vou ter que abrir mão de mim, das minhas vontades, e carregar a minha cruz, fazendo assim a vontade dele. Se eu não estou disposto a fazer isso, é certo que no final da caminhada eu serei reprovado. Mas eu sei que a intenção de muita gente não é fazer parte dessa caminhada, dessa trajetória que leva à salvação. A ideia e o interesse de muitos é apenas fragilizar princípios, doutrinas, costumes, que são costumes que norteiam a fé cristã. O interesse é apenas para que a porta se abra, para que possa entrar todo tipo de ideologia, todo tipo de conceito mundano, todo tipo de ensinamento errado, para que a igreja se torne uma igreja social, que vive dentro de uma sociedade e comunga com as suas ideias. Esse é o interesse que afirma estar servindo Jesus. Nós estamos vendo diariamente escândalo após escândalo surgir. E esses escândalos não impressionam mais ninguém. Esses escândalos até estão se tornando algo comum. Porque, afinal de contas, o ser humano é pecador. Esse é o discurso usado. Afinal de contas, nós temos as nossas falhas. Afinal de contas, quem somos nós para julgar? E esses são os discursos que permeiam no seio da igreja. E de fato nós não podemos julgar ninguém. Nós não fomos chamados para condenar. É verdade que isso acontece, que a carne, tudo isso é verdade. Mas nós não podemos usar dessas verdades para justificar coisas que nós queremos praticar sem interesses de mudar. Como eu já disse, o que dá para se perceber com tudo isso é que a ideia é apenas abrir a porta para que o mundo esteja na igreja e a igreja esteja no mundo. Assim, a cultura e a ideologia caminham de mãos dadas junto com a igreja em alguns lugares. A convocação de Deus para as nossas vidas, para refletirmos a respeito de tudo isso e tomarmos uma decisão. É isso mesmo que nós queremos para nossas vidas? Foi para isso que Jesus morreu? Essa é a vontade de Deus para a sua igreja? Isso é servir a Deus verdadeiramente? São esses os verdadeiros interesses de Cristo? Sobre isso que nós devemos refletir, porque Jesus virá e com certeza ele vai pedir conta da sua igreja, do que foi feito e do que deixaram de fazer. Entenda,
O apóstolo Pedro, na sua carta, ele disse o seguinte, que o juízo começa pela casa de Deus. E durante muito tempo eu não conseguia entender esse texto. Como que Deus vai julgar aqueles que não estão em estado de condenação? Esse era o meu pensamento. Mas de um tempo para cá, a gente começa a compreender de uma melhor forma o texto. Se o juízo começa pela casa de Deus, e quem vai passar pelo juízo são os ímpios, é certo que na casa de Deus tem ímpios. Eu espero ter lhe ajudado, que Deus o abençoe e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.